Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira da segunda semana da Quaresma. O texto de hoje se encontra lá no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículos de 10 e depois do 16 ao 20, que diz assim: Ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma. Prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus, povo de Gomorra. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Deixai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Procurai o direito, corrigi o opressor, julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Vinde, debatamos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve. Se forem vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como lã. Se consentires em obedecer, comereis as coisas boas da terra. Mas se recusardes e vos rebelardes, pela espada sereis devorados, porque a boca do Senhor falou. Amados irmãos e irmãs, esse texto se encontra no início do livro do profeta Isaías. E o profeta Isaías ele está ali profetizando, contra os erros que estão sendo vistos dentro do chamado reino de Judá, que tinha como capital ali a cidade de Jerusalém. E o que acontece? Ele percebia naquela região muita corrupção moral, corrupção religiosa, e mesmo aquelas pessoas fazendo tantas e tantas coisas erradas, tantas atrocidades, eles ainda continuavam a fazer o culto. E isso, obviamente, incomoda o coração do profeta. E aí, quer queira, quer não, dá origem aqui a esse oráculo. Ele vai falar, Ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma. Ele não está falando para Sodoma. Sodoma e Gomorra são cidades conhecidas lá do contexto de Gênesis. Cidades famosas porque a sua população estava cometendo inúmeros pecados. E diante dessa realidade, Deus então fica irado com aquela situação e destrói as cidades. Então, Isaías utiliza uma terminologia bastante conhecida, que é dessas duas cidades, e chama aqueles habitantes como habitantes de Sodoma e Gomorra, para dizer assim: vocês têm um tipo de pecado praticamente que nem o deles. Então, isso é uma ferrenha crítica. E aí ele vai dizer, em outras palavras, tudo bem que vocês fazem os cultos de vocês, mas é um culto estéril, não tem vida. Por quê? Porque é apenas um gesto exterior da parte de vocês. Vocês buscam fazer todos os aparatos litúrgicos, gesticulações e tudo mais, mas o coração de vocês está longe de Deus. Não é à toa que é por isso que ele fala: lavai-vos e purificai-vos. É preciso de uma purificação. É preciso tirar a maldade das ações. Talvez na boca deles estivesse a lei, salmos bonitos e tudo mais, mas as ações estavam longe do coração de Deus. É aquilo que eu já estou batendo na tecla desde o início da Quaresma aqui no canal. Muitas e muitas vezes a nossa ação é para a direita e a nossa oração é para a esquerda. Então a gente faz uma coisa bonita aqui, mas automaticamente vivemos o completo oposto. Isso é o contrário daquilo que Deus quer. E aí ele toca alguns pontos para a gente poder refletir juntos. Ele fala que é preciso procurar o direito, corrigir o opressor, julgar a causa do órfão e defender a viúva. Muitas e muitas vezes eles apoiavam aqui que um opressor tivesse ali à vontade, fazendo tudo que fosse de errado. E quando ele fala da causa do órfão e da viúva, é porque olha o que acontecia naquele tempo. Uma criança que ficava órfã e uma viúva, esses dois grupos não tinham direito a nada. Diferentemente de hoje, por exemplo, uma viúva recebe pensão, tem direito à casa do esposo, direito a isso, aquilo, outro. Naquele tempo, não era assim que acontecia. Então, quando o marido morria, a viúva não tinha direito às terras, à casa, a nada. Então, você percebe como é que isso aqui é delicado naquele tempo. Não é isso aqui que eles eram chamados de jeito nenhum. E, diferentemente do contexto de hoje, esse povo era excluído, então. E para piorar a situação, quando uma criança perdia o pai, se tornava órfã, ou a mulher perdia o marido, o povo ainda trazia um contexto religioso para dizer assim: fulana, você foi amaldiçoada. Você é uma pessoa ruim. Então, colocava ali uma carga sobre aquela pessoa. Uma carga extremamente negativa sobre ela.
Então, o povo excluía e aqui Deus diz, olha, como é que vocês falam de misericórdia? Como é que vocês estão fazendo culto no templo se vocês excluem pessoas? A mesma pergunta ele traz para a gente hoje. Como dói perceber, às vezes, muita gente na esfera religiosa excluindo pessoas. Não vou nem precisar comentar muito sobre isso, que eu sei que vocês entendem o que eu estou dizendo. Gente, quantas e quantas a gente tem uma postura como só porque eu vou para a igreja mais que o outro, parece que eu já estou com o pé no céu. Quem foi que disse isso? Eu vou para a igreja, sabe por quê? Porque eu sei que eu sou um dos mais necessitados. Talvez um dos maiores pecadores sou eu, né? E aí depois, no versículo 18, ele fala, ainda que o vosso pecado seja como a púrpura, vai ficar branco como a neve. Se forem vermelhos como o carmesim, vai ficar como lã. Ou seja, não importa aquilo que o povo de Israel tenha feito. Ele comparou inclusive com Sodoma e Gomorra. Mas se eles se arrependerem, se eles começarem a então fazer a vontade de Deus, Deus é capaz de transformar literalmente água em vinho. Então, fica essa grande lição para a gente, né? É preciso buscar aprender a fazer o bem. É preciso buscar se arrepender. Porque não importa o que a gente está vivendo, Deus é capaz de transformar. E partindo disso, já perto de finalizar o nosso vídeo, eu trago essa mentalidade para a gente, né? Quantas vezes a gente condena as pessoas como se Deus não tivesse capacidade de transformá-las? Perdemos tempo, em vez de evangelizar, de anunciar a conversão, de anunciar o evangelho, a gente aponta dedo, a gente fofoca, a gente critica, destilamos veneno, falamos mal do outro para cima e para baixo. Será que é isso que o evangelho nos convida a viver? Será que é isso que Deus quer da gente? Será que a gente não tem muita similaridade com aquilo que o povo lá do reino de Judá estava vivendo? Será que o profeta Isaías não ia profetizar a mesma coisa contra nós? Como se talvez esses magistrados de Sodoma e Gomorra são muitos agentes de pastoral, são muitas pessoas ligadas à igreja. É por minha culpa, minha tão grande culpa. É literalmente isso. Somos nós que muitas vezes escolhemos o caminho equivocado. Talvez a gente está vivendo a mesma corrupção moral e religiosa, mas Deus, literalmente, nos convida a mudar sobre isso. Lá no Evangelho, que vai ao ar no canal às 7 horas da noite, nós vamos ver a mesma coisa. Os religiosos do tempo de Jesus fazendo a mesma coisa. Mudaram-se os anos, as práticas são as mesmas. Podemos até inferir que talvez passaram-se 2000 anos aí e muita coisa errada ainda vemos em nossas paróquias e comunidades. Que aproveitemos então a quaresma para refletir melhor sobre esse tipo de ação que muitas e muitas vezes estamos praticando aí de modo desordenado e diferentemente daquilo que Deus quer para a gente. Tá bom? Que Deus te abençoe e te aguardo daqui a pouco às 7 da noite aqui no canal para o estudo do Evangelho. Até já!